Fica aí sentado. Bem, boa noite a todos. Vale, Alguém gostaria de vir aqui na frente e fazer uma oração para nós começarmos? E eu tiro a oferta. Você já veio aqui já, né? Já. Estive aqui, eu acho que foi 2006. Irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez o seu povo está aqui diante de Ti, Senhor nosso Deus, para poder, Senhor nosso Deus, ter mais uma teologia antenada, Senhor nosso Deus. Te peço, Senhor nosso Deus, que dirija, Senhor nosso Deus, todo esse trabalho, Senhor nosso Deus. Que ajude, Senhor nosso Deus, que abra nossas mentes para que possamos entender tudo que vai ser dito aqui, tudo que vai ser falado, que jamais venhamos esquecer esses ensinamentos que serão feitos hoje. Essa é a oração que eu faço, desde já agradecido em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bem, antes de passar a palavra ao palestrante, tem vários anúncios aqui. Primeiro, avisar que aos alunos da noite, a lista de chamada deve ser assinada na secretaria a partir das 9 horas, tá? Então, cada aluno precisa assinar a lista para ter a presença nas respectivas disciplinas. Isso a partir das 9 horas. Uma segunda informação: os alunos podem requerer a segunda chamada de qualquer disciplina até sexta-feira. A aplicação da segunda chamada será no sábado e foi prorrogada até sexta-feira o pedido. Aos meus alunos, em particular, das disciplinas que ainda faltava Tá dando o que aqui? Que disciplina? Sociologia, já estão na sua área, Sociologia da Religião. Então, esse quando semestre. forem assinar a pauta, Religião e se cultura. informem se é o caso também, de fazer sim. segunda chamada ou não. Qual é o livro-texto que você está usando em religião e cultura? De fato, faltou. Esse aqui é meu livro-texto, amigo. Segunda chamada não é para melhoria de Tá nota. fora do jogo. Mas qualquer aluno que tirou nota vermelha, caso queira fazer a segunda chamada para melhorar a nota, Ô, cara. está liberado. Mas você não tem nenhum livro na sua bibliografia? Fazer, Uma filho, está numa nota muito baixa. Isso aqui é um Então, clássico, eu aconselho. amigo. Mas desde que tenha feito a prova, não é necessário, não é imprescindível, não é obrigatório. Mas a faculdade está Professora da liberando Sul-Americana. a opção do aluno de Era, fazer né? uma segunda chamada com o efeito de melhorar a nota. Então, quando forem à secretaria assinar a pauta, as informações das minhas disciplinas que estão lá, certifiquem-se se é o seu caso e decidam se você vai fazer ou não segunda chamada. Amanhã, de manhã, a programação da teologia penada está ligeiramente diferente em relação ao que a gente praticou no ano passado. Estamos voltando à prática do ano retrasado. As duas primeiras aulas estão mantidas e a palestra do Gedeon acontece então após o intervalo, a partir de 9h30. Graças a Deus. Eu preciso estar aqui 7 horas da manhã. A aula dos dois primeiros tempos. Deus me Se livre. for uma disciplina de 4 créditos, haverá apenas 2 créditos e depois então a palestra. Uma informação importante: alguém sabe o nome dessa estantezinha aí do banco? Alguém sabe o nome técnico disso? Eu não sei. Pois é, nesse lugar aí, cujo nome eu não sei, eu coloquei suporte, estante, mas deve ter um nome, tudo tem um nome. Tem gasofilato, não vai ter. Isso deve ter Genoflexório. Eu não sei o nome disso, mas isso aí, cujo nome eu não sei, eu fiz questão de colocar. Esse cara é uma figura, né? Nós já saímos para lanchar agora de tarde, a gente já se divertiu. Da Unida, que vai acontecer em maio. Isso já era para estar na nossa agenda desde o início dos tempos. Você vai vir no congresso? Vou, já estou inscrito, cara. Eu e o Daniel, estou trazendo o Daniel, o diretor lá do INSEC, lá do Nordeste, lá do... Vou, cara. Fiquei feliz no Vanderlei, já tem mais de 200 pessoas inscritas. Pô, cara, vai chegar a 500, sem dúvida. A gente tinha planejado 300. A gente tinha Pois é, planejado 300. assim, como o brasileiro só deixa tudo bonito para a última hora, cara. Eu só não escrevi ainda comunicação, mas eu vou fazer, porque eu estou precisando de como para colocar no relatório. Cara. Vai sim.
inusitada experiência mandei e-mail pra Valéria também, copiei a Sim, sim. dessa singular. Eu já mandei. Eu imprimi, eu já coloquei lá no mural. Os dias 17, 18 e 19 de maio. Leva uns folders também. Sim, sim, eu vou levar. Eventos do Clube Álvares Cabral. Para nós, a Unida é um evento talvez mais importante. Fazer história, cara. A gente espera que seja um dos eventos marcantes do ano do mundo evangélico brasileiro. Estão convidados. E, por favor, se já levaram os seus panfletos, levem esses que eu coloquei aí, distribuam nas suas comunidades, entreguem aos seus amigos. Mesmo que não seja evangélico, se for alguém envolvido com as questões sociais, com as lutas sociais, alunos de sociologia, o tema é mais importante do que apenas o mundo evangélico. Qualquer pessoa ligada com o tema de cidadania vai estar interessada na informação que tem aí, ainda que não soubesse disso. Muito bem, mas nós estamos aqui para a nossa primeira teologia antenada Já pôs. do ano. Cala no... Gideon, onde está? Está para aqui, né? Aí eu. Gideon, por favor. Gideon Alencar, ele é membro da igreja Bethesda em São Paulo. Pode assumir o Pode trono. sentar lá. Isso, mas não sente naquela cadeira, sente naquela cadeira que vai filmar a face. O Gideon é doutor em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, é diretor do Instituto Cristão de Pesquisa também em São Paulo, vinculado à Bethesda, não é? Sim. Isso. E é autor de livros da área de protestantismo, como Protestantismo e uma história da Assembleia de Deus. Hoje nós temos o prazer de ouvir falar sobre o papel das mulheres, particularmente na Assembleia de Deus e, de modo geral, o protestantismo no mundo pentecostal de modo geral. É um prazer grande tê-lo aqui. A palavra é sua até o tempo que te agradar. Qual é o horário do intervalo? Não tem intervalo. Ok. Aqui vai direto. Boa noite, pessoal. Eu tenho que começar pedindo desculpa. Eu quebrei o pé no final do ano passado e estou fazendo fisioterapia ainda. Então eu vou ter que ficar um pouco sentado aqui, porque hoje eu já esgotei o pé e até já machuquei agora no final da tarde. Então ainda está meio complicado aqui. É um prazerzão estar de volta aqui. Eu estive aqui em 2009. Foi, Vanderlei? Acho que foi 2009. E a gente tem tido uma relação muito boa com a FTU e com o Vanderlei, com os demais professores. Nós temos um núcleo de convalidação lá em São Paulo. A relação tem sido muito boa. E para mim, de longe, fiquei vendo desde quando começou a Unida, essa caminhada toda. Então eu estou muito feliz pelo progresso, pelo desenvolvimento, o mestrado que a faculdade começou. E aí a gente vai terminando descobrindo novos amigos. Conheci o Davi no ano passado lá no encontro do RELEP no Equador. Então, para mim é uma segunda casa onde eu me sinto muito bem pela amizade e pela importância que eu acho que a FTU está tomando na produção teológica aqui no Brasil. E ainda mais por esse congresso que vem aí, que eu já estou inscrito e estou com o maior entusiasmo de estar aqui no congresso em maio. Eu vou falar alguns pedaços da minha pesquisa. Esse livro aqui que saiu 2 anos atrás, eu não lembro agora, é minha dissertação de mestrado. E eu trabalhei o nascimento da Assembleia de Deus no Brasil. E é um texto já datado, eu acho que tem muitas coisas aqui que eu já reescreveria diferente, até porque pesquisa é isso mesmo, que a gente está sempre teoricamente avançando, mas sobretudo porque eu tive a felicidade de nos últimos anos, principalmente, e eu tenho uma dívida eterna com a Kajsa Norell, é uma jornalista sueca que eu descobri ela no final de 2009 e ela estava fazendo pesquisa sobre o Brasil, tentando falar sobre o pentecostalismo. E a gente ficou amigo e ela terminou me disponibilizando toda a pesquisa que ela tinha feito, de textos e de documento, ela terminou disponibilizando
para vocês terem uma ideia, milhares de páginas digitalizadas de tudo que ela pegou de jornais e correspondência, ela colocou à minha disposição. Então, eu tenho a felicidade hoje de ser um pesquisador brasileiro sobre o pentecostalismo, ou especificamente do pentecostalismo assembleiano, que tenho em mãos hoje uma documentação da época que nenhuma outra tese no Brasil já discutiu. Por exemplo, cartas que os suecos trocaram na década de 20. Bom, isso para o pesquisador, pesquisa é trabalho, mas pesquisa também é sorte, né? Eu tive a felicidade de encontrar uma pessoa que além de ter feito o dever de casa, não teve nenhuma preocupação de ganância de ficar com esse material só para ela. O único compromisso que eu tinha com ela é que ela estava escrevendo o livro e publicou no ano passado, ela não queria que eu publicasse nada antes dela, o mínimo, foi o mínimo que ela me pediu. Mas agora eu já posso publicar. Tem também esse outro texto, que é um texto que um livro que saiu em 2005, foram artigos que eu fui produzindo para a sala de aula, na relação evangelho e cultura, e é um texto muito despropositado, eu mesmo não acreditava muito nele, tinha lá algumas dúvidas da importância dele, e eu estou muito feliz porque esse texto hoje, enquanto um livro de sociologia da religião, ele já ultrapassou a 4.000 exemplares. Então, assim, para o universo de sociologia é uma quantidade grande, e o editor gosta muito disso, né? Bom, voltando aqui. Daí, nessa pesquisa, se tem algum assembleiano aqui e que conhece a história oficial, principalmente do livro do Daniel Berg e Gunnar Wingren, ou depois os livros, o livro do Emílio Conde, na década de 60, depois o livro do Abraão de Almeida, que é a segunda história da Assembleia de Deus, que saiu em 82, e depois o livro do Johnny de Oliveira, que saiu em 97, e depois o livro do Silas Daniel, que foi História das Convenções das Assembleias de Deus, que saiu em 2004, e depois o livro do Israel de Araújo, que já saiu mais recente, que é o Dicionário do Movimento Pentecostal, nós vamos ter alguns problemas, digamos, técnicos sobre a interpretação. Eles fazem uma interpretação oficial da denominação e eu não tenho a obrigação de fazer, de remontar o mito fundante, né? De fazer a interpretação oficial da igreja. Eu tenho documentos e estou trabalhando com esses documentos. E aí, só uma coisa assim, muito clara para mim. Eu venho de ascendência assembleiana, meu pai era pastor assembleiano, começou o ministério dele na década de 40. Depois de adulto, eu estou na Igreja Bethesda. A Igreja Bethesda também nasce como Assembleia de Deus em 1982 lá no Ceará, e ao longo dos anos, para a felicidade dos assembleianos, a gente se afastou da Assembleia de Deus, né? Hoje nós somos uma igreja independente, e eu tenho um amor muito grande pela Assembleia de Deus. Eu acho que é uma igreja muito significativa. Para mim, é a matriz pentecostal brasileira, ela dá a matriz pentecostal. E tem hoje diversos pesquisadores, principalmente na área de sociologia da religião, fazendo pesquisas muito interessantes, mas eu acho que assim, hoje sobre a Igreja Universal, você tem dezenas de pesquisas sobre a Igreja Universal. E algumas pesquisas que foram publicadas e feitas há 5, 10 anos atrás, hoje elas já estão datadas e superadas, porque a Igreja Universal mudou muito nos últimos anos. Quer dizer, como qualquer outra igreja, como tem gente fazendo trabalho sobre a Mundial, sobre a Igreja Bola de Neve, que é uma temeridade. Dentro de 2 ou 10 anos, essa igreja pode mudar absolutamente e o trabalho ficar defasado. E eu acho que até agora ninguém se debruçou especificamente sobre o nascimento da Assembleia de Deus no Brasil, que completou 100 anos no ano passado, e que cresce, que se torna uma marca nesse país, e que para mim ainda é a igreja pentecostal mais significativa, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, porque ela dá essa marca no pentecostalismo. Bom, daí que o meu título é esse, Assembleias Brasileiras de Deus. Então, algumas coisas. Antes de chegar na minha discussão sobre a questão de gênero, deixa eu colocar algumas coisas para vocês aqui sobre a Assembleia de Deus. Conquanto alguns possam parecer, seja água com açúcar para alguns de vocês, que vocês já saibam, mas eu estou presumindo de gente que não conhece o universo assembleiano, só para vocês terem ideia. Primeiro, é no plural mesmo, são assembleias. Ela nunca foi uma igreja única,
desde o seu nascimento, ela nasceu multifacetada, ela nasceu plural, ela nasceu diversificada. Por quê? Porque a própria ideia de assembleias, quando ela nasce oficialmente em 1914 nos Estados Unidos, ela nasce por quê? Diferentes grupos no país inteiro se pentecostalizaram, e são grupos brancos que não querem aderir ao pentecostalismo da Igreja de Deus, que é a igreja negra desde o século XIX. Então aqui, em alguns locais que a gente fala isso, tem assembleiano, ou tem gente que se assusta ou não, ou eu já tive um local uma vez que uma pessoa não admite em hipótese nenhuma. A Assembleia de Deus nasce racista nos Estados Unidos. É o grupo branco que não aceita os negros. E aí você diz, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Esse é um dos problemas da Assembleia de Deus no Brasil. Porque a Assembleia de Deus no Brasil nasce em 1911, com 2 suecos que vêm da Suécia, estão nos Estados Unidos por acidente. Eles são ligados à Igreja Filadélfia, a 8ª Igreja Batista da Filadélfia, em Estocolmo. Eles são batistas, Gunnar Wingren é um pastor batista, e eles fundam Missão da Fé Apostólica, que é a Igreja do Seymour, em Los Angeles. Então, por quê? Porque eles conheceram o movimento pentecostal no movimento da Azusa Street, em Los Angeles. Então não tem nada a ver com a Assembleia de Deus no primeiro momento, é Missão da Fé Apostólica. Nos anos seguintes eles começam a alternar o nome, Missão Apostólica e Assembleia de Deus. Por quê? Porque em 17 um grupo de igrejas escandinavas nos Estados Unidos, chamado Assembleias Independentes, optam por esse nome. Mas oficialmente as Assembleias de Deus escandinavas só se ligam à Assembleia de Deus nos Estados Unidos em 22. E no Brasil assume o nome em 18. E provavelmente essa questão das datas faz com que tanto pesquisadores no Brasil como americanos, por quê? Como nos Estados Unidos nasce em 14 e no Brasil é só em 18, aí alguns historiadores ou pesquisadores dizem a Assembleia de Deus no Brasil que foi fundada por americanos. Então eu tenho alguns livros em inglês e pesquisas no Brasil, como a primeira tese de doutorado no Brasil foi da Beatriz Muniz de Souza, em 64, ela diz que, em 68, ela diz que essa Assembleia de Deus é uma produção de missionário americano. E um livro que saiu pela Vida Nova agora, que pretende ser um livro com uma espécie de síntese do pentecostalismo mundial, chamado Século do Espírito Santo. Alguém já viu esse livro? Um calhamaço grande, com uma série de acadêmicos americanos, e esse livro ele fica mais grave, porque ele além de ter essa pretensão de síntese da história do pentecostalismo, ele é feito por acadêmicos. Então o Pablo Deiro, que é um teólogo argentino, tinha que ser argentino, né? Repete um texto que ele já tinha dito isso na década de 90, ele diz lá no texto, cara, obrigado. Ele diz com todas as letras, as Assembleias de Deus no Brasil que foram fundadas por missionários americanos de origem sueca. Então é um pouco daquela história americana de achar que o mundo gira em torno deles, né? E que tudo que existe de bom ou de ruim no mundo tem que ter a primazia deles. Então esse é um dos problemas da institucionalização da Assembleia de Deus no Brasil em relação aos americanos. Por isso que eu preciso fazer essa introdução para poder chegar na questão de gênero. Porque as Assembleias de Deus nos Estados Unidos, elas nascem, é um aglomerado de igrejas autônomas pelo país inteiro, racistas, igrejas segregacionistas. É bom deixar bem claro isso. Mas que desde o início já tem um perfil de classe média, branca, escolarizada e já vem com mulheres no ministério. Então, desde o primeiro momento, você já tem mulheres no ministério e que vão acompanhando durante esses 100 anos. Lá ainda vai completar 100 anos agora em 2014. Mas desde o primeiro momento você teve mulheres no ministério na Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Na origem dos suecos, na Igreja de Filadélfia, você tem uma categoria de evangelista. Por quê? Eles têm uma escola teológica, que é uma outra questão, que os suecos, desde 1915, têm uma escola teológica, lá na Suécia, mas aqui no Brasil eles são contra a educação teológica.
Mas eles não são contra a educação teológica porque são contra a educação teológica. Aqui no Brasil eles são contra seminários porque os seminários é a invenção de americanos. E a questão é muito mais política do que teologia. Que aí é uma outra história que em outro momento a gente poderia discutir essa questão da educação teológica. E na Suécia eles têm uma espécie de instituto bíblico onde os obreiros fazem um curso de 6 meses e ficam durante 6 meses no trabalho. Então eles chamam de evangelista. E lá, de forma paritária, homens e mulheres fazem esse curso e saem para trabalhar. Ou seja, desde o primeiro momento você já tem mulheres exercendo o ministério na Suécia. E no Brasil, pasmem vocês, na década de 20, tem mulheres solteiras dirigindo igrejas, Assembleias de Deus. Em diferentes lugares. Onde é que tem a mudança? Em 1930 é a primeira convenção. E nessa convenção se proibiu. Então assim, como pano de fundo para a gente chegar na discussão, porque eu quero, dependendo do meu tempo, eu quero discutir aqui Frida Vingre, que é a esposa do Gunnar Vingre. Quem conhece o mínimo de história da Assembleia de Deus já ouviu falar muito em Daniel Berg e Gunnar Vingre. Primeiro que é o seguinte, isso é mito fundante, eles se tornam heróis depois de mortos. Vingre foi sempre voto vencido durante o período que ele estava aqui no Brasil, nos 20 e poucos anos que ele ficou no Brasil. Ele foi atropelado pelos obreiros nacionais e pelos seus contemporâneos suecos, que eram inimigos dele e que passaram a perna nele, que aliás ele perde o ministério por um golpe que os suecos e os brasileiros dão nele. Berg é um fundidor, é um operário de fundição, semiletrado, em sueco, chegou à década de 60, nunca aprendeu a falar português, ele nunca foi nada. Ele não é nem ator coadjuvante. E assim, aqui não é juízo de valor. Se você hoje, agora, para quem viu no ano passado, no centenário, para tudo quanto lado que você se virava, vou mostrar algumas questões aqui, estava lá, foto de Daniel Berg e Gunnar Vingre, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Você pega os jornais da década de 30, década de 40, Daniel Berg não existe. Por quê? Como ele não sabe escrever, então ele não escreve nada, ele nunca assumiu igreja, ele nunca teve nenhum cargo, ele não era pastor, ele não era missionário, e ele, no final da vida, no início de 60, ele vendia Bíblia para se sustentar e passava necessidade. Depois que morre, vira herói. Nenhuma novidade em relação a isso em outros lugares. Tá? Então, quem é que manda na igreja na década de 20? Frida Vingre. É Frida Vingre que manda na igreja, no marido e no resto de todo mundo que está lá. Tá? Então aqui, só para mostrar algumas coisas para vocês. Opa, peraí. Nós não temos ainda o resultado do censo 2010, mas aí só para vocês terem uma ideia do censo, isso aqui são os dados do censo de 2000. Porque assim, tem um chavão que religião é coisa de mulher e tem muito mais mulheres nas religiões. De verdade tem. Vocês estão vendo aí os dados da Assembleia de Deus. 4.600.000 de mulheres e 3.800.000 de homens. Mas esse dado não é muito diferente do dado total no Brasil. Porque você tem muito mais mulheres também na vida adulta. A questão é um dos segredos da natureza. Nascem mais homens, mas na vida adulta tem muito mais mulheres. O homem morre muito mais, uma série de questões. Então, você vai ter em todos os lugares muito mais mulheres do que homens. Então, você tem muito mais mulheres do que homens. E aí, também um outro detalhe. É uma igreja feminina de liderança machista. Isso aqui, se vocês terem uma ideia, por exemplo, na década de 90 para 2000, a igreja Assembleia de Deus cresceu 245%. Ela tinha 2 milhões, passou 2 milhões e meio e passou para 8 milhões. É um crescimento extraordinário? É. Mas teve outras igrejas que cresceram muito mais do que ela.
A Universal, por exemplo, cresceu mais de 700% nessa década. Provavelmente, provável que agora o crescimento tenha caído. É só para chamar a atenção que é o seguinte, só que ela nasce em 1911, com 20 pessoas. Em 30 anos ela tem 120 mil pessoas, 120 mil membros. Quer dizer, aqui, dessa década, que é a última década do século, ela cresce 245%, mas nas primeiras décadas ela cresce 400.000%. Porque é meio óbvio, quanto mais cresce, menos cresce, né? Quantitativamente. Então assim, essa militância, esse fervor do crescimento vai diminuindo. Então está todo mundo muito ansioso aí pelos dados do censo de 2010 para a gente ver que tipo de crescimento ela está mantendo. Nós não temos o censo ainda, o resultado do censo, mas isso aqui foi da Folha de São Paulo no ano passado, na época da política, que deu 25% da população evangélica, né, e 19% dessa população. Se a Assembleia de Deus tinha, na década de 90, no ano 2000, 54% dessa população, então a gente está aí com uma estimativa que ela deve ter aí uns 12 milhões de membros. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, em relação ao crescimento da Assembleia de Deus, o crescimento da Assembleia de Deus americana e o crescimento da Assembleia de Deus brasileira. A Assembleia de Deus americana, com quase 100 anos que ela nasce mais ou menos na mesma época que o Brasil, quer dizer, se a gente considerar 11, com quanto a Assembleia de Deus só assuma em 1918 esse nome, mas ela nasce em 11. E a Assembleia de Deus americana nasce em 14. Então, ela tem um crescimento muito lento, a Assembleia de Deus americana, mas extremamente persistente. E nessas últimas 2 décadas você teve essa diferença. Enquanto, por exemplo, na década de 90 para 2000, que para quem conhece a história da Assembleia de Deus sabe que se lançou no mundo inteiro um projeto de década da colheita, que era a última década do século, então era a década da colheita. Foi um projeto que permeou o mundo inteiro. Então, nos Estados Unidos teve um crescimento de 20% e no Brasil de 245%. Assim, qual é a grande diferença? A Assembleia de Deus nos Estados Unidos, apesar de hoje incorporar negros, porque em 99 teve uma grande solenidade de pedido de perdão, chamado Milagre de Mênfis, e para os assembleianos é um milagre mesmo, né? Então, no Milagre de Mênfis, eles pediram perdão e fizeram uma solenidade de confraternização com a Igreja de Deus. Mas a Assembleia de Deus americana ainda é muito segregacionada, né? Ou segregacionista mesmo, no sentido pejorativo, né? Bem diferente. Então vocês têm uma ideia, por exemplo, dos modelos. Vocês têm uma ideia, por exemplo, aí, ó, essas 2 revistas foram lançadas no ano passado. Para além da caricatura, desse negócio aí, brega e... Eu esqueci. Eu sei que está sendo gravado, mas eu não tenho moral mesmo, mas é lá, então eu vou dizer o que eu tenho vontade. Para além dessa coisa folclórica e profundamente brega, que foi a celebração do centenário, do sentido personalístico e do sentido mentiroso, que foi essa celebração, né? Porque se faz uma revista dessa, fazendo a ideia de que é uma igreja de macho, uma igreja que só tem homem e uma igreja que cresceu e é o que é por causa dessas figuras masculinas, que é uma mentira. Essa igreja não é o que é por causa dessas figuras. Essa igreja é o que é porque é por milhares de pessoas anônimas que estão aí nas periferias trabalhando, e principalmente mulheres. E olha que eu não estou jogando para a plateia para agradar a mulher, porque minha mulher nem está aqui e eu não preciso disso. Estou dizendo assim de forma honesta mesmo. É uma igreja que foi construída por mulheres e que não só no primeiro momento, mas ainda hoje paga o preço e que levam essa igreja nas costas. E na hora de celebrar o centenário, se coloca essas figuras, algumas delas profundamente duvidosas, como os nomes que constroem essa igreja. Isso aqui é uma mentira muito grande. Aliás, a figura aqui do Samuel Ferreira é muito interessante nessa revista célebre, que consegue ser uma cópia piorada da revista Caras, né? Pense num negócio absolutamente ridículo, né? E aí um pastor com a camisa do Hugo Boss, e nessa reportagem faz uma entrevista com mais 5 pastores, e todos eles só se referem ao Samuel Ferreira como reverendo pastor doutor. Não me pergunta onde é que ele é doutor. E assim, é um negócio assim
de um deslumbre, de um ufanismo, de um personalístico profundamente falso. Profundamente falso. Era como se a igreja girasse em torno dele e é por causa do que ele é que essa igreja é isso. Isso não é verdade. Isso é absolutamente mentiroso. Bom, eu não vou discutir isso, eu vou só provocar porque eu estou falando para teólogo. Eu não sou teólogo, não me atreveria a discutir teologia com vocês. Mas nós temos um problema seríssimo nas nossas igrejas em geral. Porque se a gente fosse indiano e discutisse castas e acreditasse na ideia das castas, que tem gente de casta, você é Brahma porque você foi a emanação dos deuses, na cabeça dos deuses, e você é Pária porque você é a emanação dos pés dos deuses. Então pronto. Se nós fôssemos hindus com essa ideia de castas, as nossas discriminações seriam válidas, com aspas ou sem aspas. Elas pelo menos teriam uma justificativa divina. Mas nós somos cristãos com a ideia de paridade, em que Jesus Cristo nos libertou, nos salvou todo, que a salvação vale para todos, que a salvação é igual para todos, né? E aí a gente tem como esse texto de Paulo. Tudo bem que você diz, não, mas Paulo estava bêbado quando ele escreveu isso aqui, porque ele não acreditava nisso, porque no outro texto ele escreveu alguma coisa contrária. Mas isso é uma outra história, né? Em Cristo não é judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Quer dizer, em Cristo não há distinção, mas na igreja há. E muitas. Para piorar, dentro do universo pentecostal, você tem a teoria ou a teologia de que o Espírito Santo age em todos e que a manifestação dos dons é para todos, que o batismo com o Espírito Santo é para todos, que todos podem falar a língua, que todos podem profetizar, que todos podem pregar, a não ser que a gente pense que todos sejam só os homens. Porque como é que a igreja discute ou diz que crê numa teologia que iguala, que todo mundo é pecador e que todo mundo é salvo, ou numa igreja pentecostal que diz que o Espírito Santo age em todos e que age indistintamente, mas na hora de considerar quem é quem, só são considerados homens? Por que as mulheres são excluídas desse processo? Bom, fica aí para vocês resolverem. Eu não tenho nenhuma obrigação com essa questão teológica. Eu estou aqui mesmo só para provocar. Bom, mais uma coisa sobre a versão sueca. A história é muito bonita, épica, de que dois suecos recebem uma revelação de Deus em 1910 nos Estados Unidos e vêm para o Brasil. Ótimo, eu não estou descrendo da revelação. Eu acredito na honestidade deles, no interesse deles, na revelação. Só que essa revelação não acontece no vazio, ela acontece dentro de um contexto. Então é o seguinte, você já tem muitos suecos no Brasil no século XIX. Dom Pedro II vai à Suécia na década de 80 do século XIX. E no final do século XIX tem anúncios publicados nos jornais da Suécia, o governo oferecendo passagem e incentivando os suecos a virem para o Brasil. Esse livro é escrito por um jornalista sueco que faz todo o resgate da presença sueca no Brasil. Ou seja, você tem alguns... ele não conseguiu o registro, não conseguiu os documentos, mas ele estima em algo em torno de uns 10 mil suecos no Brasil no final do século XX. Outra coisa, em Belém do Pará, você tem 4 igrejas em 1910. Tem uma igreja luterana, uma igreja batista, uma igreja metodista e uma igreja presbiteriana. A igreja metodista é liderada por Justo Nelson, que é o pastor metodista, que é americano, mas o nome denuncia a sua ascendência sueca. E o pastor batista é Eric Nelson, que é sueco e que no momento está morando nos Estados Unidos e que é pentecostal, que por causa disso provavelmente ele foi ou excluído ou
foge para os Estados Unidos. A história não está bem explicada ainda, mas parece que teve algum problema na igreja no final do século XX, provavelmente no início da década de 10, aí ele volta para os Estados Unidos. E o Zwingli, isso aqui não é especulação. Para quem é da Assembleia de Deus, você nunca prestou atenção, na biografia do Zwingli, o Zwingli diz que conheceu esse pastor nos Estados Unidos. Portanto, a vinda deles para o Brasil tem tudo a ver com esse movimento sueco que já existe no Brasil e com a presença desse pastor sueco da Igreja Batista que está nos Estados Unidos, que provavelmente desafia ele vir cuidar da igreja dele. E eles já são pentecostais. Então, é claro que para a Assembleia de Deus é muito importante essa discussão de que ele tem a primazia do pentecostalismo no Brasil. Mas isso não é verdade. Você tem a Igreja Evangélica Fluminense no final do século XIX, que já é uma igreja extremamente mística. Você tem diferentes outros movimentos místicos no Brasil. Tem uma história fabulosa de um negro no final do século XVIII em Recife, que conheceu os ingleses, um grupo de ingleses, deram uma Bíblia para ele, ele se alfabetizou, começou a ler a Bíblia e começou a ter revelação e fundou uma igreja. Só que a Santa Inquisição já catou ele, prendeu e desbaratou todo mundo, mas tem um historiador que registra essa história dele chamando o Lutero Negro. E ele trabalhava com essa ideia de revelação e batismo com o Espírito Santo, essa coisa toda, em pleno século XVIII no interior do Pernambuco. Então assim, você já tem manifestações pentecostais, você já tem um movimento Rollers no Brasil, você já tem manifestação do Exército da Salvação, que desde o século XIX já tem batismo com o Espírito Santo, essa coisa toda. Quer dizer, você já tem essa manifestação, já tem esse tipo de manifestação no Brasil. Então os suecos vêm seguindo esse caminho. Está aí eles dois, Daniel Berg e Gunnar Zwingli, que são considerados os dois grandes heróis e os dois fundadores. Mais uma vez, eu não estou aqui desconsiderando a pessoa dos dois, eu acho que eles de fato são heróis. Agora, eles não são heróis do jeito que a história oficial diz. Eles têm outro tipo de heroísmo. Para mim, o maior heroísmo do Berg é ter vivido 50 anos no Brasil alijado, completamente marginalizado, jogado lá no canto, não tinha oportunidade, porque ele também não sabia falar, e ele permaneceu na dele, fiel, no cantinho dele. Para mim, o maior heroísmo dele é ele ter aguentado esses anos todos no Brasil, vendo essa igreja explodir, uma igreja que ele construiu, e essa igreja explode, e ele é abandonado, e ele permanece fiel no lugar dele. Então, isso para mim é o grande heroísmo do Berg. Bom, e aí que eu chego na Frida. Frida Maria Zwingli nasceu em 1891 e morreu em 1940. E você diz assim, que foto é essa? Essa foto é da Convenção de 30. Em 1930 aconteceu uma convenção. E aí vocês veem, pelos nomes, são só os suecos que estão aí nessa reunião. E aí a pergunta é, por que essa mulher aparece ou por que as demais estão ausentes? Porque todos eles são casados. Por que as esposas dos demais missionários não estão presentes? Só a Frida que está aí. Frida Zwingli é uma figura completamente ímpar. Em 1917, ela saiu sozinha da Suécia, ela tem 26 anos, ela pega o navio na Suécia, o Zwingli e o Berg vêm para cá em 10, em 16 ele voltou na Suécia, lá eles se encontraram, se conheceram, fizeram o compromisso do casamento, ele volta para o Brasil, e em 17 ela pega um navio na Suécia, vem para os Estados Unidos e de lá vem para o Brasil. Com 26 anos, em 1917, uma moça sozinha sai da Europa e vem para o Brasil. Então, isso já é um dado muito significativo. Que tipo de figura é essa? Ela chega em 17 em Belém do Pará, casa, ficam até final de 24 em Belém do Pará, em 25 eles vêm para o Rio de Janeiro e assumem a igreja no Rio de Janeiro. Frida Zwingli toca, canta, prega e dirige a igreja. Uma questão, o marido dela, que é esse branquinho que está aqui na foto,
à direita dela. O Vingre é um homem doente desde a sua infância, ele conta no diário dele. Desde criança ele é muito doente. Ele, ao chegar no Brasil, ele pegou malária. Então, no diário dele, que aliás o diário dele é um outro episódio histórico muito original. Ele conta, o livro que saiu no Brasil, chamado Diário do Pioneiro, ele diz que escreve 25 diários e deixou para o filho dele. E o filho dele faz uma introdução dizendo que vai reproduzir algumas partes desses 25 diários. Então eu daria meu reino para saber o que é que não foi publicado. Porque eu acho que muitas perguntas que eu tenho, de algumas lacunas seríssimas dessa história, estão nas partes do diário que foram copidescados e que foram censurados pelo filho ou pela liderança da igreja. Bom, e ele conta, por exemplo, em determinados momentos ele diz que adoeceu e que a irmã Frida tomou a frente dos trabalhos. Então, quem é que dirige a igreja nesse período, final da década de 10 e década de 20 até 1930? É Frida Vingre. Ele fica 4 meses de cama. Para vocês terem uma ideia, tem anúncio no jornal Boa Semente, e assim, como é que eu descobri isso? Na época do mestrado, eu, fazendo a minha pesquisa sobre a Assembleia de Deus, eu comecei a ler o jornal Boa Semente. O jornal Boa Semente é um jornal que nasce em 1919 e vai até 29. Década de 20, um jornal dirigido por uma mulher, e que além de ser dirigido por uma mulher, tem diversas mulheres escrevendo nesse jornal. Mulher não votava no Brasil ainda, mulher não podia ser funcionária pública. Então me chamou a atenção essa história. Que mulher é essa? Então aí eu comecei a ler a história dela e as demais histórias com muito mais atenção. Aí eu percebi quem era Frida Vingre. Frida Vingre está completamente à frente do seu tempo. Primeiro, essa viagem que ela faz sozinha da Europa em 1917. Ela é enfermeira. Ela fala inglês, porque tem alguns textos que ela traduz do inglês para português. E Frida Vingre traduz diversos textos de M. Macpherson. Não sei se esse nome é conhecido para a grande maioria, mas M. Semple Macpherson foi a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma figura ímpar. Da tempo eu até mostro depois umas fotos que eu tenho da Macpherson. É uma mulher bonita, depois milionária, que tem um carisma extraordinário. Ela é missionária, vai para a China com o marido, não chegou na China, o marido morreu, ela volta para os Estados Unidos, começou a pregar, explodiu o ministério dela, ela é ligada à Assembleia de Deus, em 1914, como explodiu, ela começou a pregar, ela se autonomiza da Assembleia de Deus, devolve a credencial e funda a Igreja do Evangelho Quadrangular, no final da década de 10. Em 23, ela inaugura um prédio em Los Angeles que cabe mais de 4 mil pessoas, 4 mil e alguma coisa, não lembro agora o dado. E ela é a primeira pessoa a ter um canal de rádio, em 22. Para vocês terem uma ideia, de entre os frequentadores da igreja dela, ela é muito amiga, e esse cara inclusive faz cenários para ela, Charlie Chaplin. Não é crente, mas é amigo dela, porque ela é se fosse hoje a gente diria que é uma celebridade na época, porque ela é muito rica, bonita, e ela faz grandes operetas, grandes festas na igreja dela, porque ela tem um pé direito no templo dela, ela faz uns cenários extraordinários. A gente acha que é de Macedo, o Valdomiro é moderno, mas você não tem ideia do que Macpherson fez na década de 20. E Frida Vingre se inspira na Macpherson. Vocês têm uma ideia da Macpherson? Eu tenho uma foto, na biografia dela tem uma foto, em 27, ela subindo no púlpito com uma moto. Sabe lá o que é esse? Bom, então Frida Vingre se inspira na Macpherson. E o que é que acontece? Os caboclinhos brasileiros e os suecos contemporâneos dela dão um golpe na Frida Vingre. Por quê? Porque eles têm medo que a Frida Vingre faça no Brasil o que a Macpherson está fazendo nos Estados Unidos. E aí essa convenção de 1930
que a história oficial diz que a história começou, aí os missionários em oração sentiram de Deus, da convenção e entregar o trabalho aos brasileiros. Isso não é verdade. Na minha dissertação de mestrado eu publico uma carta que um grupo de nordestinos escreve no jornal em 28, e é um grupo de nordestinos quem convoca essa convenção. E segundo a convocação que está lá que não era Mensagem da Paz, no jornal Boa Semente, diz assim, para resolver a grave crise que passa a igreja. Que grave crise é essa? A convocação não explica. Mas dentre os problemas que tem que resolver nessa convenção, a relação da questão dos templos, a relação com os missionários e a questão das mulheres. E o que a convenção de 30 decide? Proibir mulher de exercer o ministério. E alguns anos atrás eu estava falando nisso, uma pessoa disse assim, mas você tem documento da época, do jornal, ou de mulheres que eram pastoras na época? Não, não tem. Então você não pode dizer que tinha mulheres. Ora, se não tivesse mulheres exercendo o ministério, para que a Convenção de 30 ia proibir? Então assim, porque lembre, a história é sempre contada pelo vencedor. Então é muito provável que tinha sim, que talvez até exista em algum lugar, algum tipo de documento. Mas esses documentos, se existem, eles foram ignorados, ou se existiram, eles foram queimados para anular as provas. Eu sei que eu tenho um livro de história da Assembleia de Deus na década de 40, em 1942, que fala de missionárias no Ceará na década de 20 que lideravam igrejas. E depois você vai encontrando, perdido em algumas atas da década de 30 que fala. Eu sei que em 1930 essa convenção proibiu mulher de exercer o ministério. Bom, tudo bem, podia ser genérico contra todas as mulheres, mas o problema específico da Convenção de 30 é Frida Vingre. Por quê? Porque ela dirige a igreja, ela coordena o jornal, tem diversas mulheres escrevendo o jornal com ela, ela já escreveu revista de escola dominical, foi a única mulher até agora nesses 100 anos que foi comentarista de revista de escola dominical. E mais uma desonestidade da CPAD, agora a CPAD está republicando todas as revistas da época, mas menos a que a Frida escreveu. Pode ser que daqui a alguns anos eles se redimam desse erro, mas até agora não publicaram da Frida. Aliás, se você pega, por exemplo, o Mensageiro da Paz, depois que eles vão embora para a Suécia, o nome dos dois desaparece, tanto do Vingre quanto da Frida. E em 1940, quando ela morre, não se diz uma nota a respeito da morte dela. Quer dizer, pior do que a censura em vida é a censura depois de morte, né? Então, assim, Bourdieu trabalha muito isso com essa coisa do poder simbólico e da censura. Então, qual é o grande problema aqui em 1930? É porque Frida lidera essa igreja, ao ponto de ela publicar anúncio de exclusão de pessoas da igreja. Avisamos a Assembleia de Deus que o irmão não sei o que, foi excluído da igreja. Rio de Janeiro, agosto de 1929, assinado Frida Vingre. Bom, aí ela também, talvez seja um pouco de exagero, mas ela faz isso. Mas eu queria só, aqui, ler um pouco de um artigo que ela escreve, porque assim, você tem essa convenção, 1930, em setembro de 1930, quando foi em fevereiro de 31, ela escreve um artigo dizendo Deus mobilizando suas tropas. Lembre, nós estamos aqui no segundo, a movimentação já para a Segunda Guerra Mundial. Vocês têm uma ideia da percepção analítica, política que essa mulher tem. Porque aí você diz, ela era feminista. Você ainda não tem movimento feminista organizado no Brasil. Você já tem alguma literatura americana, mas eu não sei se uma missionária no Brasil, com 6 filhos para criar, uma igreja para controlar, ainda lia material feminista. E o texto dela mesmo não dá essa conotação feminista. O texto dela dá outra conotação. E aí eu queria ler um pedaço de um texto que ela publica, que esse texto é uma das gotas d'água que faz eles perderem o ministério.
Lembre, nós estamos aqui no período no movimentação da Segunda Guerra Mundial, e aí ela escreve um texto chamado Deus mobilizando suas tropas. E aí ela começa dizendo que estamos no período da guerra e as nações estão se organizando. Portanto, despertemo-nos para atender ao chamado do rei. Alistemos nas suas fileiras as irmãs das Assembleias de Deus, que igualmente como os irmãos têm recebido o Espírito Santo, e portanto possuem a mesma responsabilidade de levar a mensagem aos pecadores, preciso de convencer-se de que podem fazer bem mais do que tratar dos deveres domésticos. Sim, podem também, quando chamadas pelo Espírito Santo, sair e anunciar o Evangelho em todas as partes do mundo. E especialmente no trabalho pentecostal, as irmãs tomam grande parte na evangelização. Na Suécia, país pequeno, com cerca de 7 milhões de habitantes, existe um grande número de irmãs que trabalham exclusivamente no Evangelho. Dirigem culto, testificam e falam a palavra. Aí abre parênteses. Os que estiveram na convenção em Natal, ela está falando dessa convenção em 30, e ouviram o pastor Levi Spetro falar desse assunto, sabem que é verdade. Fecha aspas, fecha parênteses. Por que razão as irmãs brasileiras hão de ficar atrasadas? Será que o campo não chega? Ou que Deus não quer? Creio que não. Será falta de coragem? As irmãs convém buscarem santificação e consagração para que o Senhor as possa dirigir e abençoar. Não há tempo para perder. Jesus vem breve. O Senhor diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Você imaginou a capacidade analítica que essa mulher tem em 1931? Depois que essa convenção acontece, em setembro de 30, ela escreve esse artigo em fevereiro de 31. Quer dizer, é uma declaração de guerra aos homens que são liderados aqui por Samuel Nistro, que é o sueco que organiza a igreja, que a Assembleia de Deus fala muito de Daniel Berg e Gunnar Wing, mas quem organiza mesmo é Samuel Nistro, que é um missionário que é enviado pela Filadélfia para controlar a igreja. Aí eu queria só chamar a atenção de alguns argumentos que ela usa. Eu não vou... Primeiro, ela tem uma capacidade de leitura da realidade extraordinária. Depois ela trabalha a partir da teologia pentecostal. Todo mundo recebeu o Espírito Santo. Quem é que pode contradizer o que ela está dizendo? Depois ela não cai no risco de ser feminista, porque ia pegar mal. Ela não diz, as mulheres não precisam ficar na cozinha, não sei o que, as mulheres... Ela diz, as mulheres não podem fazer apenas serviço doméstico. Ela não exclui o serviço doméstico. Ela é muito inteligente nesse aspecto. Depois ela diz, olha, o movimento pentecostal no mundo inteiro é assim. Inclusive, aqui, eu tenho certeza que isso aqui tem endereço exato. É Nistro. Quer dizer assim, olha, inclusive vocês sabem que no mundo inteiro funciona assim, e quem não acredite, é só lembrar o que o Petro disse. Depois, para piorar, ela escreve um outro texto no final do ano, alguns meses depois, chamado O Pastor. Nesse texto, ela dá algumas designações, como é que o pastor deve se comportar, como é que o pastor deve viver, como é que o pastor deve exercer seu ministério e assim por diante. Ora, se na convenção de 30 se proibiu mulher de exercer ministério, agora, qual foi o problema da convenção? Aqui nessa convenção se fez todas essas proibições com mulheres, mas ela ficou sendo a diretora do jornal. Então, ela ficou com o jornal na mão dela para escrever o que ela queria. Em 1931, em setembro de 31, exatamente um ano depois, eu tenho uma carta de um grupo de nordestinos, um grupo de pastores, escrevendo para Levi Spetro, dizendo o seguinte: a situação está ficando cada vez pior, a Frida Wing está escrevendo artigo, aí eles falam desse artigo da guerra, desse artigo, o pastor, e do jeito que estamos, o Samuel Nistro diz que vai embora, não vai ficar. E entre a Frida, e entre o Wingre e o Samuel Nistro, nós queremos o Nistro. Ou seja, é esse levante que faz com que a igreja Filadélfia mande o Wingre voltar para a Suécia. Mas aí você tem um outro problema burocrático, porque a igreja Filadélfia é uma igreja batista, radicalmente congregacional.
Eles são tão congregacionais que eles não aceitam participar da sociedade sueca batista. Porque eles trabalham com uma coisa chamada igreja livre. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles são extremamente defensores dessa autonomização da igreja, dessa liberdade da igreja local, ele de forma episcopal já tem um problema, porque o Petrus vem em 30 para tentar resolver os problemas. Quer dizer, uma espécie de episcopo, uma espécie de bispo para resolver o problema. E aí eles mandam o Wingre voltar para a Suécia, no início de 32. Wingre morre logo depois que chega, e ele morreu de tristeza, porque ele já é um homem doente, e viu tudo que ele era a favor. Ele era a favor de mulher no ministério, ele era a favor de educação teológica, porque ele é formado no seminário sueco de Chicago, ele é a favor da autonomia das igrejas, e tudo que ele era contra, ele foi derrubado em todos os posicionamentos dele. Por exemplo, a organização de convenção, a organização de uma instituição nacional, que é a cabeça do Cristo. Ele chega na Suécia e morre. Frida Wingre tem 44 anos, 5 filhos, viúva. O que ela vai fazer na Suécia? 7 anos depois ela morre louca no hospital psiquiátrico. Isso a história oficial não conta. E eu não sabia disso quando eu escrevi minha dissertação de mestrado. Mas hoje eu tenho os documentos do hospital psiquiátrico onde ela foi hospitalizada. Quer dizer, ela enlouqueceu ou enlouqueceram ela? Até porque tem umas histórias mal explicadas que depois que o marido morreu, ela resolveu pegar os filhos e pôr num trem para voltar. Porque ela queria ir para uma cidade litorânea para pegar um navio e voltar. E um grupo de pastores foram lá e cataram ela de dentro do trem e tomaram os filhos e internaram ela. Então, aí você precisa apagar a memória dessa mulher. Por quê? O Berg vive mais de 50 anos no Brasil, o Wingre vive 20 anos no Brasil e ela viveu só 17. Mas a presença dela é muito significativa nesse primeiro momento. Você pega a harpa cristã, tem diversos hinos de mulheres. Você pega o jornal, tanto o Boa Semente quanto o Som Alegre, e depois o próprio Mensageiro da Paz, você tem muita participação de mulheres aqui. E aí depois as mulheres desaparecem, o próprio nome desaparece, nunca se fala nela, e os livros atuais de história da Assembleia de Deus não contam essa história. Bom, essa aqui é uma outra foto muito interessante. Você vê como ela está impressadinha lá atrás, e essa cabecinha que tem aqui, a outra ponta lá, essa cabecinha mais para cá, eu tinha sempre dúvida se isso aqui era uma mulher ou um homem. Esse daqui, ó, a Frida está lá de lado do Wingre, e essa cabecinha aqui, porque essa foto pequenininha, obrigado, essa foto pequenininha que saía no Mensagem da Paz, era uma foto da década de 30, então o jornal está muito velho, eu não tinha certeza, mas a Caixa me trouxe um livro da Suécia agora, em que fala, tem essa foto grande aí, bem visível, e tem essa mulher, chamada Beda Palma. Era uma missionária que dirigia o trabalho no interior do Nordeste. E é muito significativo que os homens todos fazem a linha de frente e imprensam ela lá atrás. Não é à toa, não é à toa. Por exemplo, isso aqui é um dos muitos convites para participar da convenção. E aí, por exemplo, terceiro parágrafo. Para essa reunião estão especialmente convidados desde já os irmãos e as irmãs que trabalham no Evangelho. Ou seja, a convenção na década de 30, nas primeiras décadas, até 30, é uma reunião da igreja, onde o aviso da convenção é convidando todo mundo para participar. Por exemplo, convenção de 33, na foto ainda tem homens e mulheres, apesar da convenção ter proibido mulheres de dirigir igreja, porque a convenção deixou bem claro, as mulheres são proibidas de dirigir igreja, mas fica em aberto a questão de que ela trabalha. Convenção de
Qual é a data aqui que eu não estou conseguindo ler? 37. E aqui, essa aqui é muito interessante, que é a Convenção de 45. É interessante que é a última foto que aparece mulheres na reunião da convenção, que é o ano que as mulheres começam a votar. Olha a ironia. As mulheres entram no processo eleitoral no país e a partir daqui as mulheres foram proibidas de participar das reuniões. Mas deixa eu ir para frente. Eu escolhi na primeira parte do meu trabalho discutir Frida Wingre. Na segunda parte do meu trabalho, que é o chamado segundo período, eu fiz uma periodização assembleiana de 1910 a 46 e de 46 a 88. O segundo período é o período em que o Brasil se urbaniza, você sai da ditadura do Getúlio, entra numa nova democracia, período da Segunda Guerra, logo posterior à Segunda Guerra Mundial. E aí, em 1951, chega ao Brasil Ruth Doris Lemos, que é a esposa de João Colenda Lemos. Essa senhora foi consagrada pastora nos Estados Unidos em 57. Aí é o diploma dela. Algumas questões que eu não sei ainda, que eu tentei falar com ela e ela nunca quis discutir isso, e agora ela já faleceu. E a família não sabe explicar bem, o marido dela já está muito velhinho, não sabe explicar. Ela está no Brasil desde 51, mas ela só foi consagrada ao pastorado em 57. Bom, você tem uma questão burocrática aqui, até hoje na Assembleia de Deus nos Estados Unidos, é o seguinte: o indivíduo já está no exercício ministerial. Isso acontece também em algumas outras denominações do Brasil, mas especificamente nos Estados Unidos acontece isso. O indivíduo está no seminário, homens e mulheres, e aí no período de seminário ele já está uma espécie de probatório, e ele recebe um título de pastor credenciado. Ou seja, se ele no exercício, no período de seminarista, e aí ele sai do seminário e vai para a igreja e fica exercendo o ministério como pastor credenciado, depois de um determinado período, se der tudo certo, ele der um bom testemunho, lembrem, nos Estados Unidos ela é absolutamente congregacional. É a igreja quem indica e é a igreja quem oficializa. E aí a igreja local oficializa o seu pastorado, manda a documentação para o concílio, né, que eles têm uma espécie de concílio, um presbitério nacional, e aí o presbitério nacional dá a ordenação definitiva. Então, Doris já é credenciada desde o final da década de 40, que em 48 ela já tinha saído do seminário, ficou nesse período chamada credenciada, até 51, no 51 ela vem para o Brasil, ela é casada com o JP Colenda, com o João Colenda, fica no Brasil e em 57 ela foi consagrada. E aí entra um problema. Se a Assembleia de Deus sabia, se a Assembleia de Deus americana sabia que no Brasil jamais ela ia ser aceita pastora, por que a consagra? Se assim, os americanos estão batendo de frente com os brasileiros, pode ser. Ou os americanos não têm noção do que seja a igreja brasileira, eu prefiro a segunda opção. Porque eles não têm a mínima, hoje eles não têm essa noção ainda. Porque para eles não interessa. Não interessa. Lembrem, a Assembleia de Deus não tem nenhum interesse pelo Brasil, no primeiro momento. Por quê? Porque é uma igreja miscigenada, é uma igreja que já está na mão dos suecos, é uma igreja que se espalhou, que se autonomizou e tomou características completamente diferentes. A Assembleia de Deus é congregacional no primeiro momento, depois ela se episcopaliza, depois nasce a ideia de ministérios, pastor-presidente, autônomos, vitalícios, no que eu chamo de episcopalismo vitalício. Então, essa Assembleia de Deus no Brasil não tem nada a ver com a Assembleia de Deus americana. Então, a Assembleia de Deus americana não tem interesse pela Assembleia de Deus brasileira. Aí você tem, desde a década de 40, alguns missionários americanos vindo para o Brasil. Mas assim, eles querem fundar trabalhos autônomos. Quando é que de fato começa a influência da Assembleia de Deus americana no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial? Que não é coincidência, é quando a influência americana vai ser forte na indústria, na política, no cinema. Quer dizer, é o processo de americanização do mundo.
depois da Segunda Guerra Mundial. É um momento que os Estados Unidos tem uma base militar aqui no Nordeste, Natal e tudo. Então, é diante da hegemonia americana, logo após a Segunda Guerra Mundial, é que entra também a hegemonia americana das Assembleias de Deus. Mesmo assim, o que você tem no Brasil são missionários americanos independentes de igrejas locais que vêm com trabalhos individuais ligados às suas igrejas locais. Você não tem um projeto macro, global das Assembleias de Deus para o Brasil. Isso só vai acontecer agora, em 2008, com a construção do que se chama Fraternidade Mundial das Assembleias de Deus, que é uma outra história. Bom, o que eu quero chamar a atenção de Ruth Doris Lemos é que ela ficou mais de 50 anos no Brasil, exercendo seu ministério, mesmo sendo pastora credenciada e depois ordenada, e no Brasil ela nunca foi reconhecida como pastora. Ou seja, seu ministério aqui era um ministério inferior, porque, aliás, esquizofrênico o negócio. Eu estava falando com os netos e os filhos dela, dizer, todos os anos, no mínimo uma vez, ou a cada 3 anos, eles voltavam para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, ela subia no púlpito, ela era chamada de pastora, ela pregava nos cultos, ela participava das reuniões como pastora. Ficava 1 mês ou algum tempo lá nos Estados Unidos. Voltava para o Brasil, ela vinha para o Brasil, andava com o marido ia nas igrejas, o marido sentava no púlpito como pastora e ela sentava no banco como ninguém. Então, a pastora Doris viveu durante mais de 50 anos no Brasil, renunciando ao seu ministério. E aí, deixa eu ler um pedacinho aqui desse material, porque eu não quero perder algumas ideias que são fundamentais aqui para mim, da relação que eu faço entre Doris e Frida. A pastora Doris se acomodou e se contentou apenas com a missão. A Frida quis, além da missão, também o ministério. Frida confrontou os homens, Doris se acomodou aos mesmos. Frida foi massacrada, rejeitada, excluída e por fim morta. Doris foi aceita e incorporada. Frida morreu aos 49 anos, abandonada em um hospital psiquiátrico. Doris morreu com 83, junto ao marido, dos filhos e amigos. Frida teve sua memória apagada. Doris tem sua história celebrada. Frida não serve como modelo de conduta. Doris, sim. Mas Doris são muitas. A pastora Doris é apenas um símbolo do que aconteceu e ainda acontece com milhares de mulheres assembleianas. E anos depois dela, ainda existem e existirão milhares de outras mulheres oprimidas e renegadas a função inferior do que exerceram e foram e são capazes. Pastora Doris teve o reconhecimento do seu marido, filhos e diversas gerações de alunos do IBAD. Teve em vida e continua tendo ainda hoje. Mas as milhares de assembleianas ao longo desse centenário continuam anônimas, inclusive por não terem maridos, filhos ou alunos para resgatar suas histórias. Pastora Doris foi tudo o que Frida não foi, submissa e principalmente renegada, mas sobretudo, tudo o que a liderança da igreja mais desejou. Qual das duas, afinal, fez o melhor bem ou o melhor mal para essa igreja, mas sobretudo para elas mesmas? Bom, e aí eu vou chegar no terceiro período, que eu não escolhi nenhuma figura específica para analisar. Eu estou preferindo trabalhar com três conceituações. Missão oficial, missão oficiosa e missão oficialesca. A missão oficial da mulher na Assembleia de Deus é orar, no círculo de oração. A missão oficiosa é o profetismo. Para quem conhece o universo pentecostal e o universo assembleano, sabe que tem muitas profetas e profetisas na periferia da instituição que incomodam muito os homens. E a missão oficialesca, que agora está na moda, ter primeira dama do ministério.
Tá? E aí eu vou passar para essa discussão, e aí a gente dá uma parada, dá uma levantada aí, e depois vocês, se quiserem, fazer algumas perguntas. No ano do centenário, eu vou me ater ao texto aqui para eu não perder algumas questões que são importantes para mim aqui. No ano do centenário, em 2011, uma mulher foi eleita para a presidência da República, com um recorde de mulheres ministras, enquanto no Jornal das Assembleias de Deus se fazia campanha contra ela. Mas a misoginia assembleiana não é isolada e típica do país. No mundo corporativo é assim. Enquanto nas primeiras décadas a Assembleia de Deus era extremamente moderna, décadas depois as mulheres foram proibidas de exercer seu ministério e houve um grande retraimento. Então, o que nós vamos discutir é como é que essa igreja consegue ser absolutamente moderna em alguns momentos e, ao mesmo tempo, profundamente atrasada em outros. A missão oficial da mulher é orar. Missão única, exclusiva e excludente. Desde a década de 40, temos registro oficial nos jornais do nascimento do círculo de oração. Conquanto, mais um detalhe aqui, a história assembleiana vai fazer esse registro na década de 40 do círculo de oração que acontece em Recife. É uma reunião tipicamente diurna, onde as mulheres da igreja se reúnem para orar. Tem muito a ver com o perfil de mulheres na década de 40, que eram donas de casa e que no período da tarde ou pela manhã estavam livres para ir orar. Conquanto o Petro já faz um registro na década de 10, você já tem isso. O que eu não encontrei ainda, mas eu acho que tem a ver, aqui é uma hipótese minha, é que a ideia do círculo de oração é uma influência do governo do Getúlio Vargas. Que, aliás, para mim, isso aqui é uma outra coisa que eu discuto no segundo capítulo da minha tese, que é o governo do Getúlio, é o moralismo, o senso ditatorial, autocrático, a cooptação dos movimentos sociais, é o personalismo e sobretudo, o senso ditatorial do Estado Novo em que faz a Assembleia de Deus, que é uma igreja profundamente moderna, arejada, militante, congregacional, se tornar uma igreja extremamente conservadora a partir da década de 40, por causa da influência do getulismo. Então, a estrutura que Getúlio faz com os sindicatos, de cooptar os sindicatos e colocar pelegos, é a mesma estrutura que daqui a pouco igrejas que tinham sido todas congregacionais, agora tem um pastor-presidente, e o pastor-presidente coopta os dirigentes e coloca os seus afiliados na liderança da igreja como uma espécie de peleguismo assembleiano. Então, assim, isso para mim é fundamental, que o governo de Getúlio é muito forte. E é na mesma época que o Getúlio elabora e institui os círculos operários. Então, pode ser mera coincidência, mas tem muito a ver. Característica do círculo de oração: dirigido pelas mulheres e para as mulheres. E ocasiona um problema teológico. Homem não ora? Como tudo no universo tem exceção, existe em Joinville um círculo de oração de homens. Mas a própria reportagem do jornal admite que é uma excepcionalidade. No círculo de oração, as mulheres cantam, testemunham e pregam. E participam das atividades das igrejas. E é um pouco dessa coisa estereotipada de colocar a mulher num espaço inferior, num espaço doméstico e colocá-lo na cotidianidade fora da excepcionalidade do sagrado. E aqui, para quem conhece Emílio Durkheim, sabe do que eu estou me referindo. Bom, o segundo momento, a missão oficiosa, o profetismo feminino, que esse profetismo feminino ele existe para rivalizar com o ministério masculino. A questão central é que, com títulos ou sem títulos, com acesso ao público ou não, existem muitas mulheres profetas, vasos e montes em casas particulares dirigidos por mulheres. Para quem não é do universo pentecostal, vou explicar aqui a palavra vaso. É muito comum no universo pentecostal se falar de uma pessoa e dizer, é um vaso. Não é o que vocês estão pensando.
Tá? Vaso aqui é dizer que ele é um vaso de Deus, que ele é muito usado. Eu sei que está gravando, aí uma vez uma pessoa vai lá dizendo, ele é um vaso muito usado. Vaso muito usado é sanitário de rodoviária. Mas é muito comum isso no universo pentecostal, falar do vaso, porque é uma pessoa que dá muita profecia, tem muita revelação, tem muito dom de Deus. Então é o seguinte, agora, o problema do vaso, da profecia e do monte, é que enquanto as mulheres oficialmente se reúnem no círculo de oração, e o círculo de oração, mal ou bem acompanhados pela liderança masculina, é um espaço oficial da instituição. Qualquer tentativa de autonomização é facilmente controlada, porque o pastor local, por razões óbvias, mantém na liderança do círculo de oração alguém que tenha sintonia com ele, de preferência sua esposa. O problema é que, para além do círculo de oração oficial, ligado ao pastor e ao ministério, os círculos, os espaços de oração liderados pelos vasos, são invariavelmente autônomos. Por quê? Porque são liderados por mulheres que fazem oração nas suas próprias casas. Como é que a liderança assembleiana lida com isso? Primeiro, ela pode proibir. E se ela proíbe, o grupo se torna marginal e se fortalece. Segundo, tolera como uma tentativa de manter o controle. Terceiro, ignora, o que pode ajudar tanto a liderança como ao grupo. Mas a despeito de como lida ou não com essa efervescência sagrada, é impossível de ser inviabilizada, negada ou lidar em inexistência. Por quê? Porque esses espaços existem e são autônomos e controlados por essas mulheres. Raríssimos ministérios na Assembleia de Deus aceitam o ministério feminino, de pastoras, presbíteras ou diaconisa. E aqui uma nota, é muito interessante que você tem, como a Assembleia de Deus é absolutamente plural no Brasil inteiro, você tem hoje algumas Assembleias de Deus que aceitam pastoras, mas muito raro, mas está virando comum as Assembleias de Deus aceitarem diaconisas, que é muito interessante, quer dizer, aceita na primeira categoria da hierarquia, que como diácono não decide nada mesmo, né? Então deixa as mulheres se diaconizam. E como diácono é mão de obra barata para fazer tudo que todo mundo não faz, então coloca como diaconisa. Mas já presbítera já é outra coisa. Ou seja, mulher pode ser obreira, porque obreira é qualquer homem ou mulher que exerce um ministério e que não precisa ter nenhum outro tipo de definição. Mas uma mulher pobre, semiletrada, sem nenhum cargo na igreja, marginal nos estamentos assembleanos, sentada no banco, pode, se quiser, com alguma habilidade espiritual, desestabilizar qualquer líder, reunião ou projeto. Oficialmente ela não é nada, mas oficiosamente ela é profeta e exerce um poder simbólico fenomenal. E qualquer macho poderoso e cheio de título teme a ela mais do que teme ao diabo. A questão central é que o exercício feminino do profetismo rivaliza com o ministério masculino oficial. E aqui, 3 questões fundamentais desse ministério. Porque, assim, eu lembro que uma vez lá na PUC, eu conversando com as feministas, e a gente, pessoa de fora da igreja e feminista, às vezes lê a coisa de forma muito simples. Vai numa igreja Assembleia de Deus de periferia e vê lá, aquele púlpito lotado de pastor, de paletó e gravata, pastor, presbítero, diácono, e não tem nenhuma mulher no púlpito. Aí diz, as mulheres não têm poder aqui. Aí começa o culto, aí o pastor fala, o outro fala, as mulheres não têm poder. Isso é uma leitura muito simples. Porque ela não tem poder de púlpito, de título, de paletó e de aparecer oficialmente. Mas, se ela quiser, ela tem muito poder. Mais ou menos o que acontece nas casas que macho diz que manda, mas que de verdade, né? Alguns que estão rindo sabem muito bem do que eu estou dizendo. Sua fala ou silêncio enigmático. Porque, assim, quem é de igreja tradicional, por exemplo, quem é presbiteriano e batista, ou de uma igreja bem tradicional,
não sabe o que seja isso. Mas numa igreja pentecostal, onde todo mundo fala, que nós, às vezes, intelectuais, meio metidos, acham isso ridículo. Né? Mas isso tem uma função social muito significativa, muito importante. Numa igreja pentecostal, em que todo mundo fala, isso toma outra conotação. Numa igreja presbiteriana, numa missa católica ou numa igreja luterana, onde você tem toda aquela liturgia que você só fala na hora que para dar um aviso ou na hora da leitura bíblica, mas numa igreja pentecostal que teoricamente todo mundo pode falar e gritar e dizer aleluia, e quanto mais alto e mais forte melhor, então isso é muito significativo. Seu silêncio enigmático. Algo que caracteriza a reunião pentecostal é a possibilidade de fala. Todos podem participar falando com brados e exclamações de louvor. Nisso, democraticamente, todos, homens, mulheres e crianças. Um sinal de espiritualidade, de unção e de louvor é quando as pessoas se manifestam. Portanto, se manifestar ou ficar calado é algo grave. A participação do vaso no horário dos cultos é sempre uma grande tensão. Daí, no momento da pregação do pastor, basta um sonoro: misericórdia do teu povo, Jesus. Ou dependendo da entonação: meu Jesus. Simples, basta silenciar. Se o seu silêncio enigmático é estratégico, pois não é lhe dada a palavra oficial no púlpito, mas sua fala fenomenológica, inclusive porque ela fala em línguas estranhas, pode dar muito mais crédito ou descrédito à palavra de quem está falando no púlpito, pode derrubar e estremecer qualquer estrutura. Se ela não dá glória ou aleluia, enquanto determinado homem estiver falando, isso é sinal de morte para a mensagem dele, pois implica dizer que a mensagem dele é fria. E isso junto com o seu grupo treinado na sua casa pode contaminar o fervor ou a frieza da igreja. Essa mulher astuta pode levantar ou derrubar um ministério, e muitos pastores sabem disso. Sua articulação caseira. Ademais, se não lhe dão oportunidade no templo, ela regimenta um grupo para orar em sua casa. Quem pode proibir? Afinal de contas, a função natural da mulher não é orar? E no seu terreiro, na sua casa, manda ela. Ela lá prega, ensina, tira oferta, tem revelação, profetiza, manda. Aliás, manda inclusive recado para o pastor. Manda porque o Espírito se manifesta nela e ela literalmente diz como é que tem que ser feito. Com o seu grupo treinado em casa, quando ela vai para o templo, ela pode, ou para o monte, ela pode inclusive alcançar outras pessoas fora da sua região geográfica, dentro da igreja, e quanto maior for sua fama e credibilidade, mais gente de fora vem à procura das suas orações e profecias. E as lideranças oficiais não têm nenhum controle. Terceiro, seu poder simbólico. Daí o homem pode ter poder e acesso único ao púlpito da igreja. Mas se ele menosprezar essa articulação feminina, isso pode lhe ser fatal. Elas têm sim muito poder. Algumas sabem e astutamente usam muito bem para o mal ou para o bem. A profissionalização e atuação dos vasos também é menor. Porque no espaço grande, o carismatismo perdeu espaço. Porque não dá mais espaço nos grandes templos, nas grandes reuniões, para profecia e manifestações de dons. Mas nas igrejas pequenas, e principalmente nas suas casas, isso ainda é muito forte. Quem afinal visita os enfermos? Quem cuida dos necessitados? Quem conhece os problemas da congregação, senão aquelas irmãs de oração? A dirigente oficial do serviço de oração é muito mais presente na vida da igreja do que o pastor. E essa mulher pode ter muito mais poder. Se o pastor for mínimo e inteligente, ele incorpora os vasos e os profetas no círculo de oração. Pois dentro do templo há alguma possibilidade de controle. Ainda mais porque essas profetas terão que disputar espaço com outras mulheres de oração oficial na igreja. Mas se ele se indispor com as profetas, ele pode jogar parte da igreja na marginalidade e dentro dos grupos de oração autônoma, os montes de oração. E no decorrer da história, pode perder o vaso, o profeta, o seu grupo, ou mais grave ainda, perder a igreja inteira. Bom, aí aqui,
você tem a história da primeira dama. Essa foto é da convenção de 1971. Aqui, vocês veem que essa foto já não tem mais mulheres. As mulheres foram excluídas da convenção. Mas tem essa senhora aqui, Zélia Macalão, a esposa do Paulo Macalão. É muito interessante que, e aí a pergunta é, por que só ela aparece? Cadê as mulheres dos outros? Não estou falando de monge. E é incrível como isso virou moda, porque agora todas as fotos que aparece o Zé Wellington, aparece a mulher dele. Você pega o Mensageiro da Paz dos últimos anos, os livros oficiais da Assembleia de Deus, todas as vezes que tem uma foto do Zé Wellington, está lá a Dona Wanda, sozinha, no meio dessa macharada. Wanda Freire, como Zélia Macalão, pode até ter seu retrato em todos os jornais com um marido poderoso. Sim, ela tem poder e usa. Mas a irmã Maria, anônima, semiletrada, negra, viúva ou solteirona, periférica, consciente ou não do seu poder, pode fazer um estrago ou benefício bem maior do que essa com sobrenome ilustre. Afinal, essa ilustre primeira dama do ministério se fia no poder do marido, nesse caso, fortalecendo-o. Assim sendo, seu poder realiza um efeito contrário. Sua postura reforça sua inferioridade e desimportância. A outra irmã, pobre, sem nome, solteirona ou marido ilustre, age anônima, reforçando assim simbolicamente seu poder. Ou, segundo o entendimento dos seus seguidores, o poder do Espírito Santo. Mas a primeira dama, rica e poderosa, apenas fortalece a sua condição de inferioridade e fortalece o modelo machista, dizendo que o seu marido é muito mais importante. Portanto, a função das primeiras damas é de aparecer no jornal, reforçando o estereótipo de mulher como coadjuvante, porque ela aparece apenas para acompanhar o marido, resultando cada vez mais num modelo em que mulher não tem importância, mulher tem apenas uma submissão. Ok? Aí eu paro por aqui e aí a gente tem intervalo, como é que vai ser? Aí abre para as perguntas. Você prefere que as perguntas sejam feitas uma de cada vez? Por mim, tanto 3 faz. por vez e você responde? 3 por vez. Eu vou dirigir essas perguntas. Por favor, perguntas que vocês devem sair para frente, não tem problema. Aqueles que forem fazer perguntas, por favor, perguntas objetivas. Serão feitas no microfone, eu vou até aí. Ouvimos 3 perguntas e o Gedeão vai responder as 3, e depois o Lógico faz mais 3, até que não haja mais perguntas, ou a gente decida terminar. Primeiro. A primeira é sempre bem complicada. Objetivo, eu acho. Gedeão. Professor Gideon, a minha pergunta é assim, no momento sociopolítico em que a Assembleia foi se gerando ao longo do tempo, nós temos uma discriminação generalizada da mulher. Não seria talvez um certo extremismo atrelar isso somente ao grupo religioso das Assembleias de Deus nessa época? Mais alguma? Posso fazer uma? Sim. A ausência de documentos que comprovam que havia pastoras no ministério. A gente não pode interpretar a ação daquela Assembleia como uma tentativa de barrar o processo, já que a Frida estava capitaneando uma reviravolta, ou seja, o cenário é o mesmo, tanto hoje quanto naquela época, só existiam obreiras,
oficiosamente reconhecidas, e o medo era que a Frida virasse o jogo. Entendeu a questão? Sim. Mais alguma? Influência. No microfone, você não vai ser diferente, só perder. Essa mudança da marchada pode ser porque ela parar, o nordestino, o cabra macho, que está mandando, influenciando por completo, a decisão. Está preparada na mulher, já não é preconceito nordestino, não é pergunta do carro. E para variar, as mulheres ficaram caladas, né? Bom, vamos aqui. Talvez não tenha ficado claro, ou a sua pergunta foi só provocativa mesmo, que assim, eu não estou dizendo que essa questão da marginalização foi exclusivismo e extremismo da Assembleia de Deus. Pelo contrário, eu estou chamando a atenção que em 1910, 1920, 1930, a mulher nem votava. E na Assembleia de Deus você tem mulher liderando a igreja e você tem mulher dirigindo o jornal oficial da igreja. Ou seja, estou chamando a atenção quanto a Assembleia de Deus é avançada do ponto de vista socioeconômico aqui, socioeconômico político. Né? E aí, por que ela é assim? Porque ela é absolutamente congregacional no primeiro momento. Ela é um movimento, ela não tem uma articulação institucional, ela não tem uma liderança. Os suecos, lembre, todos dois são solteiros e jovens. Por que você tem jovens solteiros no ministério no primeiro momento? Porque eles não têm preconceito contra jovens, eles são jovens e solteiros. Depois que esse grupo aqui envelhece, essa gerontocracia não aceita mais pastor jovem e solteiro. Então assim, nesse primeiro momento, essa igreja faz um jornal escrito em 1917. Isso é muito moderno para a época. Na década de 40 ela fica discutindo se pode ou não ter rádio, pode ou não pode ter rádio, proibir o rádio. Na década de 70 ela ainda está proibindo televisão. Quer dizer, ela é profundamente moderna no primeiro momento e depois ela é a vanguarda do atraso nos anos seguintes. Em tudo. Em tudo. Então, aí você diz assim, não, eu estou sendo extremista com a Assembleia de Deus. Não, o mundo é assim, o Brasil é assim. E que não mudou muita coisa. Né? Quer dizer, quer ver? Os dois últimos presidentes americanos, o Obama e o Clinton, as suas esposas tinham carreira profissional autônoma e em algum momento, inclusive, a Michelle Obama ganhava mais do que o Obama. Ao se tornar presidente, o que aconteceu? Elas têm que renunciar à carreira delas. E aí você tem um problema político de que vai ser impossível a mulher do presidente continuar advogando, fazendo causas. Mas assim, nós criamos um mundo que você tem essa tensão. Aqui no Brasil, a mulher do Fernando Henrique, a Ruth é uma antropóloga de uma produção acadêmica extraordinária. E aí quando ele se torna presidente, diz as más línguas, eu inclusive conheci professor na USP, que era amigo dela, que disse que ela odiava essa coisa do marido ter sido presidente, porque ela de alguma forma teve que parar e tudo, mas teve que ficar meio de lado. Porque nós criamos uma estrutura política que tem essa impossibilidade da mulher se desenvolver. Então, nesse sentido, a Assembleia de Deus é moderna, está à frente do seu tempo. Agora, ela retrocede fundamentalmente quando o governo do Getúlio, quando o Getúlio dá o golpe de Estado. Esse modelo de pastor-presidente decidir as igrejas não existia antes do Estado Novo. As igrejas são autônomas, elas vão surgindo, são mulheres, são homens, negros, semiletrados, analfabetos, todo tipo de gente vai liderando e assumindo igreja. É a partir da década de 40 é que nasce essa história de igreja, cede, o pastor presidente assume e começa a decidir sobre as outras igrejas. Aí nasce esse modelo caudilista, coronelista, do poder centralizado numa pessoa. Porque até no primeiro momento essa igreja é congregacional. Em medidas das proporções, se tem algum batista aqui, por mais que a igreja batista não seja esse paraíso, mas numa Assembleia Batista você tem em tese paridade. Qualquer pessoa pode falar.
Então, nesse sentido, a Assembleia de Deus não é pior nem melhor do que a sua época. Agora, ela é muito mais moderna nas primeiras décadas. Quer dizer, o Zwingli, na década de 30, fala em rádio. Ele queria ter uma rádio para evangelizar. 20 anos depois, a Assembleia de Deus já está discutindo se pode ou não pode ter rádio. Quer dizer, é um negócio estúpido. Eu não preciso muito, não. Na minha adolescência ainda tinha gente que foi excluída da igreja porque assistia televisão. Hoje, na nossa contemporaneidade, você ainda tem gente que é excluída da igreja porque corta o cabelo. Enquanto o programa oficial da igreja, a esposa do diretor da casa publicadora corta o cabelo. Quer dizer, é um negócio esquizofrênico. Lá em São Paulo mesmo, eu tenho um aluno no seminário que os jovens são excluídos da igreja porque jogam bola. Mas na sede tem jogador de futebol. Quer dizer, ser jogador de futebol é rico, está um dízimo alto, então pode. Mas o jovem não pode jogar bola na periferia. É esquizofrênico. Agora, por isso que eu estou dizendo, essa igreja vai vai tendo uma polissemia extraordinária na interpretação da realidade dessa igreja. Quando eu falo de assembleias no plural e chamo a atenção, ela é uma igreja multifacetada, polissêmica, profundamente plural. Você tem diferentes tipos de Assembleia de Deus hoje. Bom, eu não sei se respondi a primeira coisa. A questão do barrar o processo, a ausência de documento. O Zwingli vai para o Rio de Janeiro e assume a igreja em 24, final de 24, e fica do final de 24 até 30 no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele consagra uma diaconisa. É a única que aparece na história. Então só teve essa diaconisa? Não. Tem outras mulheres aparecendo. Por exemplo, eu tenho documento da década de 30 de mulheres no interior do Ceará dirigindo igreja. Um livro que saiu em 42 e depois nunca mais ninguém falou mais nesse livro. Depois, você vai encontrar diferentes outras mulheres contando no jornal da época que estão dirigindo a igreja. Por quê? Por exemplo, eu entrevistei uma senhorinha de 80 e tantos anos, que ela era adolescente, era alfabetizada, se converteu e começou a liderar a igreja. Por quê? Porque ela estava numa região, numa cidadezinha do interior do Nordeste, eu não lembro agora o nome, era na região lá do Rio Grande do Norte. Ela era a única pessoa alfabetizada no primeiro momento. Ela pegava o evangelho, lia, e ela disse que não sabe como, nem onde, nem quando. Ela pegava o evangelho, lia, e um dia ela começou a pregar. E foi ela que fundou a igreja e ela que sustentou a igreja durante alguns anos. Jovem, com 20 e poucos anos. Aí depois chegou o pastor, oficializa o negócio e agora quem manda é o homem. Tem um texto, Elizabeth Salazar é uma socióloga chilena. O título dela é muito poético, assim, Todas Seríamos Rainha. Ela pega um poema chileno em que é bem a história recorrente. As mulheres vão para o interior, começam a fazer reunião de oração, começam a igreja, organizam, trabalham, trazem pedra, ajudam na construção, e papapá, e vão articulando. No dia de inaugurar o templo, vem o pastor presidente, corta a fita e coloca um macho cuidando do negócio. Quer dizer, elas levam todo o piano, elas carregam o piano, fazem todo o trabalho e na hora de oficializar colocam um homem. Então, muito dessa história, se você for olhar o Mensageiro da Paz, ou principalmente o Boa Semente, que é de 29 para trás, você vai encontrar muitos testemunhos de mulheres falando sobre isso. A partir da década de 30, esse fato de fato oficialmente desaparece. A mudança, a questão dos cabra-machos, é claro que esse machismo é forte ainda hoje no Nordeste, mas não esqueçam que esse machismo também é extremamente forte nos cabra-macho suecos. Eu tenho um texto de uma historiadora sueca comentando sobre isso, que na década de 20 eles vão fazer esse curso de 6 meses e saem para evangelizar no interior da Suécia e fazer esse trabalho todo, papapá. Você tem muitas mulheres, a própria Frida trabalha isso, diferentes outras mulheres. Depois, com o fortalecimento, e no primeiro momento o Petrus é a favor. Depois, com o próprio fortalecimento desse modelo, o Petrus se torna esse grande cacique, esse grande caudilho,
E aí as mulheres são proibidas de exercer o ministério também na Suécia. Sabe quando é que vai ter mulher na igreja de Filadélfia, na Suécia? Em 88. Portanto, o cabra macho nordestino não é um mero estereótipo. Isso também acontece em outros lugares. Mais uma vez, a diferença da Assembleia de Deus Americana. A Assembleia de Deus Americana sempre foi uma igreja de classe média, escolarizada. Então ela sempre teve mulher. Conquanto, é bom deixar bem claro, sempre teve mulher no ministério, mas nunca mulheres chegaram ao topo da elite. Você nunca teve uma mulher como pastora superintendente. Agora já, século 21, a organização, a cúpula da Assembleia de Deus, que eles têm? Eles têm as igrejas locais, né? Aí elege um representante para o presbitério local, e aí depois tem o concílio distrital, e tem uma espécie de concílio de um distrito nacional, um presbitério nacional. E agora faz parte da regra que tem que ter, numa elite dirigente, que é uma espécie de corpo executivo, tem que ter um representante jovem, tem que ter um representante afro, tem que ter um representante oriental, tem que ter um representante mulher, feminino, tem que ter um representante de missões, são 12 pessoas. E virou reserva de mercado. Cada um desses 12 tem que ser de um local, não pode ser só um grupo de homens brancos. Então, assim, coisa do século 21. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos deu toda uma mudança. Nesse sentido, eu trabalho com uma conceituação do Paul Freston. Ele diz assim: a Assembleia de Deus tem um ethos sueco-nordestino. Agora, faz parte do mito fundante da Assembleia de Deus falar: os suecos que vêm sofrer no Brasil, o Brasil, um país atrasado, e a Suécia linda e maravilhosa. Suécia da década de 10 é tão pobre ou mais pobre do que o Brasil. A Suécia da década de 10 tem 4 milhões de pessoas, dos quais 1,5 milhão fogem da Suécia para não morrer de fome. O sueco nos Estados Unidos é o nordestino em São Paulo, que vai trabalhar na construção civil porque não tem qualificação. Outra, esse sueco tem mentalidade rural. Esses suecos que vêm para o Brasil moram em regiões rurais. Então, qual é a diferença da Suécia em 1910 para o Brasil de 1910? Quase nenhuma. Sabe o que os suecos mais chamam a atenção nos livros? Tem um livro que eles publicam em 1934 chamado Despertamento da Fé Apostólica. No Brasil nós temos liberdade de religião. Peraí, na Suécia não tinha? Pero não muito, porque a igreja luterana dominava e não permitia que eles tivessem escola. Daí o problema da educação teológica. Por que a Assembleia de Deus não defende a educação teológica? Como é que eles vão defender uma coisa que eles são proibidos de ter? Eles não podem ter escola teológica, porque só quem pode ter escola teológica é a igreja luterana. No Brasil a gente pode pregar o evangelho nas praças. Eles não podiam fazer isso na Suécia. Então assim, para eles isso aqui é muito melhor do que a Suécia. Outra, eles estão lá trabalhando. Você pega a biografia do Wingre, do Berg, do Nistro, a dificuldade que eles têm na Suécia, porque a igreja luterana não permite eles fazer culto, porque o negócio é muito arraigado, porque não sei o que, papapá. Eles chegam aqui no Brasil, começam a pregar e dentro de 3 meses tem uma igreja com 30 pessoas. Eles estão deslumbrados com isso aqui. Para eles é muito melhor isso aqui do que lá. Então assim, hoje você tem um mito fundante que os suecos vieram sofrer no Brasil. Tudo bem. O sueco que veio a vida toda na Suécia, naquele frio, vir para o Nordeste, não é fácil. Mas para eles isso aqui é muito melhor do que a Suécia. E você pega a história deles, vê os textos deles na época. Então isso aqui é muito significativo para eles. Mais algum? Não tem uma mulher que... Ah, tá. Pelo amor de Deus, eu achei que isso aqui também era proibido, mulher falar. Como estudioso nesse assunto, o senhor vislumbra assim uma mudança? Para pior? No sentido, podia até dizer que é um retrocesso para melhor. Aqui?
Ah, deixa eu tentar ficar em pé aqui. Professor João, a vida na biografia dela, eu sou assembleano, sou filho de assembleano, ela realmente foi excluída pela igreja. Por exemplo, a primeira pessoa, a Celina, que foi batizada no Espírito Santo, lá no Pará, a igreja fala a história dela. Mas a missionária da esposa do pastor, praticamente a igreja escondeu isso. E ela tem um hino também na África cristã, que é uma melancolia, né? Não sei se você já pesquisou esse hino, que é uma tristeza total. Talvez seja uma dessas clamúrias dela que ela expressou nesse hino. Professor João, eu gostaria de saber qual a visão do senhor dentro do contexto assembleano, como sou assembleano, nós sabemos que o filho do peixe é peixinho e o filho do pastor será o próximo pastorzinho. Eu gostaria de saber qual a visão do senhor vê da ascensão das mulheres dentro do mercado, dentro da congregação Santo Ato falho! dentro do mercado do Santo Ministério, há uns 20, 30 anos. Ai, deixa eu tentar ficar em pé. Mudanças. Vão ter mudanças, sim. Está tendo mudanças. Uma das coisas que eu não falei, por exemplo, nesse meu capítulo, quando eu discuto a questão da primeira dama, eu digo o seguinte, que é meio óbvio, toda conquista social exige uma nova conquista. Tá? Então assim, as pessoas lutam para ter ônibus, não sei o que. O ônibus começa a passar, aí, não, mas peraí, não, esse ônibus velho aí não quer, que é um ônibus novo. Um ônibus novo, não, mas tá pouco ônibus. Quer dizer, uma conquista social sempre pede uma nova. Então é o seguinte, ótimo que a Wanda esteve aqui. Eu não tenho nada contra a Wanda na foto. A minha pergunta é por que as outras não estão? E a minha pergunta é, será que a próxima geração vai se acostumar e vai aceitar que apenas a primeira dama apareça? As próximas esposas de pastores vão aceitar esse modelo? Eu duvido. Bom, é claro que as mudanças também não acontecem de uma hora para outra. Agora acontece o seguinte, é que às vezes quando a gente fala de mudança, a gente tem uma perspectiva muito positivista, a gente acha que tudo que muda, muda para melhor. Tem mudança também para pior. E assim, e a própria história sociológica, que aqui não é só da Assembleia de Deus, dos fenômenos sociais, você tem idas e vindas. Quer dizer, com quanto essa igreja seja extremamente moderna em algumas coisas, em algumas décadas atrás, depois ela dá um retrocesso. O Ricardo Quadros tem uma brincadeira que ele gosta de dizer que a IPB, a igreja dele, consegue dar alguns passos para trás e muitos para a direita. Né? Então assim, você tem esses fenômenos, você avança numa coisa e retrocede noutra. Nesse sentido do avanço, e aí eu misturo a resposta com a outra aqui, agora o Ministério do Madureira transformou de forma compulsória todas as esposas de pastor presidente em pastora. O que eu acho uma lástima isso. É uma lástima, porque assim, desliga esse negócio aí. Desliga. Eu não posso deixar de dizer isso.